fiz assim, ó, pum, o dente caiu entre eu e Raquel. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, eu vou te contar, vocês riem, né? Vocês estão... Já tá no ar, ainda bem. Mas... Hein? Também? E o dente dele caiu. Ah, mas... Peraí, gente, meu dente caiu. Aí caiu entre eu e Raquel, eu falei, Fran, aí, ó, pum! Segurei, e ela fica com raiva de mim, né? Porque não me obedece. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Não, aí eu apelei. Eu fui logo no... Como é o nome daquele negócio? Sei lá. Passa adiante. É. O que a gente não faz para o reino de Deus, não é verdade? Mas olha, gente, essa semana, eu tenho que dar uma explicação, foi uma semana muito de lutas mesmo. E depois dizem que o cristão não enfrenta luta. Pastor, então, enfrenta mais luta ainda. Mas em tudo a gente é vencedor mesmo, a gente tem uma saída, vai daqui para lá e para cá. E nós falamos sobre José, como eu prometi, né? Não sei quantos acompanharam, eu sei que tem pessoas também ouvindo. Eu fiz em 5 partes, né? Cada dia do Café Espiritual. E eu prometi que no sábado, que seria parte 6, nós iríamos colocar ao vivo a palavra profética pelo YouTube. Só que nós não sabíamos. No sábado, quando o Rodolfo mandou para lá, passamos quase a noite inteira baixando. A gente vai ter que se inteirar ainda de como fazer. Aí quando foi hoje, domingo de manhã, entrou, mas entrou em 3 partes. Porque eles só dão 15 minutos e a palavra tem 32 minutos e pouco. Aí eu falei, meu Deus do céu, acabou entrando, que horas foi que você ouviu? Umas 4 horas? 4h30, 5 horas. Ela entrou hoje, então já está no Café Espiritual. E tá fácil, está em 3 partes automaticamente, mas nós vamos reverter isso. Aliás, amanhã, segunda-feira, eu vou botar de novo de manhã, porque tem muita gente que hoje, até amanhã, já fica muito ruim de ver, né? Então amanhã vai entrar novamente no Café Espiritual. E na terça-feira, quando eu chegar em Teresópolis, eu vou colocar a palavra escrita, ok? Quem quiser printar, tá? Eu vou colocar na terça-feira, assim que chegar lá de manhã, na hora do almoço, eu já vou colocar na própria terça-feira para quem quiser acessar. É a mesma palavra que foi falada. Então me desculpem, foi um problema técnico e com certeza muitas pessoas vão ser abençoadas. Aquela última palavra teve quase 487 acessos, daquela primeira que eu botei. E algumas pessoas me escreveram, uma senhora falou, pastor, eu li 5 vezes, chorei nas 5 vezes. E realmente abençoou muito a vida dela. Uma senhora, não sei se ela está me ouvindo, ela mora fora do país, mora na Europa, e outras irmãs também, enfim. Graças a Deus por isso, e vamos receber. Eu estou numa expectativa, quando eu comecei a colocar essa palavra, hoje é tempo de começar tudo novo na tua vida. E eu estou numa expectativa mesmo que a partir de agora, dessa semana, culminando com essa palavra profética, coisas novas vão acontecer. E eu digo primeiro na minha vida, porque quando a gente prega, escreve uma palavra, é primeiro para a gente. Então isso é em função até de uma necessidade própria. Eu sei que Deus tem algo novo, diferente, não começar tudo de novo. Esse negócio de começar tudo de novo não é a nossa história. Nós temos um Deus poderoso, não é isso? Criativo, que quer nos dar realmente coisas novas. Eu não consigo, a cada dia eu tenho que ouvir algo novo de Deus, porque Deus é criativo, o homem que é muito limitado. Mas para isso nós temos que andar no Espírito, porque Paulo disse que renoveis no entendimento do vosso espírito, a nossa mente tem que ser renovada, para que a gente possa experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus que agiu no passado, age hoje diferente, amanhã ele vai agir diferente. Então essa expectativa de fé, eu estou mesmo, olha,
Estou esperando grandes coisas, mudanças, promessas se cumprindo. Nós cremos que Deus é um Deus de promessas. A gente passa por lutas, mas, aliás, foi até acho que foi a Joyce Meyer, que falou toda vez que Deus vai te dar grandes coisas, cumprimento de sonhos, de promessas, você pode crer que vai ser antecipado com lutas tremendas, vai te desencorajar, vai te desanimar, não é verdade? Algumas cabeças estão assim, as outras, não, eu não. Bom, você já está... Mas é sempre assim. Então, se você está passando por essa dificuldade, olha, como eu digo, cada dia é um dia novo, mas no fim do dia Deus sempre vem e renova não só com uma palavra, mas concretamente Ele vai fazer isso na nossa vida. Aguarde então, gente, aguarde, porque a gente não prega a palavra de Deus só para ocupar o seu tempo ou para enfeitar o pavão, não. O cumprimento da palavra está para acontecer muito breve. Eu tenho sonhos no meu coração e eu creio que o Senhor vai realizar em muito breve, porque o tempo está terminando, o fim dos tempos está chegando, amém? Então vamos orar então. Alguém gostaria de orar aqui ou aí, acolá? Fiquem à vontade, cada um faz. Para a gente pedir ao Senhor que nesse final de tarde a gente possa realmente... ter um mover de Deus. Eu sempre estou numa expectativa. Eu sempre preparo a nossa aula, o que a gente tem para dar, mas também eu sempre estou aberto para que o Senhor possa ter liberdade no meio de um povo que ama. Você ama Deus? Você crê que o Espírito Santo pode te usar? Né? Aqui hoje à noite? Nós temos que ter essa expectativa. Sabe, a igreja é algo dinâmico, é algo que o mover de Deus tem que acontecer. E é por isso que a verdadeira igreja é assim, é pouca gente que se manifesta, um edifica a vida do outro, e com certeza o Senhor vai fazer isso essa noite também. Amém? Alguém quer orar? Se não ninguém quiser, eu oro. 2, 3, pode orar? Pode. Quer ficar aí? Pode ser aonde você quiser. Aleluia. Obrigado a Deus. É verdade. Obrigado, Jesus. Maravilhoso. É verdade, graças a Deus. Esse amor tremendo, é verdade, Jesus. Glória a Deus. Senhor, agora nessa hora, Senhor, Oh, Jesus. Benção. Receba, ó Pai. Aleluia. Oh, Jesus. Rema essa palavra, Senhor. Aleluia. Oh, Pai, receba a Tua palavra. Palavra de sabedoria. Aleluia. Graças a Deus. Anda curialai. Vindo do trono de Deus. Abrimos sim, ó Deus. Aleluia. Oh, Jesus. É verdade. Agora mesmo, Senhor. Sim. É verdade. Praticante, Senhor. É verdade. Céu não for lhe dado. É verdade, Senhor. Nessa hora, Pai, nós recebemos de Ti, Senhor. Aleluia. A palavra viva. Derrama sobre nossas vidas o Teu Espírito, Senhor. Derrama, Espírito Santo, a Tua Shekinah sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, nesse Jesus. momento de estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus. Que a Tua palavra revelada se manifeste nessa hora. Agora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha amada. Obrigado mesmo. Aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Mateus 7, 21, nós lemos na aula passada, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21, tá? Não, eu já coloquei, eu vou fazer um... Não, isso é só para... Né? Tá bom, eu não gosto de contrariar, não. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
A pergunta é então, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Nós vimos que primeiro temos que invocar o Senhor, receber a vida dele. Candidato para o reino milenar. Isso aqui não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver com ir para o céu, quem vai morrer depois. É o reino dos céus sobre a terra. A Bíblia não diz o reino no céu. Um artigo faz uma diferença muito grande. É o reino dos céus sobre a terra. Na segunda vinda de Jesus, quando ele vier, ele vai reinar sobre este mundo, sobre todas as nações da terra. Ele vai colocar o seu trono em Jerusalém e os judeus eleitos, escolhidos, estarão reinando também para se cumprir primeiro para o povo judeu e também para a igreja, para os vencedores. Nós temos já falado isso. E a segunda coisa, nós temos que fazer a vontade do Pai. Isso aqui é claro. Eu usei na semana passada, não sei se querem anotar, João capítulo 3, versículo de 1 a 5. João, Evangelho de João 3, de 1 a 5. Quando o texto é muito conhecido, lembra que aquele rabino Nicodemos, o maioral dos fariseus, não é isso? Diz lá o texto, um dos principais judeus foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, ou mestre, as coisas que tu fazes, só alguém que vem da parte de Deus é que pode fazer. E ele, segundo aqui o texto, quando ele estava, Nicodemos, falando essas coisas, porque ele não chegou nem a perguntar absolutamente nada, Jesus, de repente, já estava entendendo que ele, como mestre que ele era, da lei, ele entendia muito, Jesus se antecipou e disse assim: a isto respondeu Jesus, antes dele falar qualquer coisa. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com certeza o Nicodemo estava querendo mais algum ensinamento novo, para que ele pudesse realmente, ele estava querendo ensinamentos, quem sabe até para poder praticar os sinais que Jesus estava falando, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, ele estava querendo, Jesus disse: olha, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu, tá lembrado? Ele disse: como vou voltar ao ventre? Não. Aí Jesus respondeu: você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele precisava de vida e não de mais conhecimento doutrinário da lei, isso e aquilo. Nascer da água e do Espírito. Jesus disse que ele era a água da vida. Ele veio trazer a vida dele para a gente. Nascer da água significa que eu tenho que nascer com a vida de Jesus dentro do meu espírito. Como? Através do Espírito Santo, que ele que vai gerar. Nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus traz ao meu espírito a vida do Pai. É isso que Jesus estava falando. Vocês, olha, a vida que nós temos, natural e humana, tanto que Jesus falou, olha, a vida natural que você tem, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, ele disse, você tem que nascer de novo, ou seja, essa não vale. Essa é a vida natural. Tanto que Nicodemo disse, então eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não! Quem vai gerar a tua vida agora não é o teu pai e tua mãe, é quem? É o Espírito de Deus. Ele que vai fazer isso. Então, nascer do Espírito. E por quê? Porque o Espírito Santo agora é que vai nos trazer o verdadeiro conhecimento e o mover de Deus para a nossa vida. E não, aliás, a própria lei, como o próprio Nicodemos sabia, ele conhecia todo o Torá, ele sabia todas as escrituras, o Tanakh, que é a palavra hebraica, ele sabia de cor, mas ninguém praticava nada. Alguém praticava?
Quem com nada? Pelo contrário. Ele disse, se você nascer de novo pelo Espírito, o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Você vai receber a revelação pelo Espírito de Deus, o que é o cumprimento verdadeiro da lei. Era isso que Jesus veio trazer. Não conhecimento, não ritual. Porque, infelizmente, muitos crentes também dizem, o que eu faço aqui nessa denominação? Aqui você tem que cumprir esse ritual, esse. Não, esse aqui não, esse aqui sim. Esse não, assim, não é assim? Eu me lembro que às vezes eu recebia, quando eu era pastor da Nova Vida, lá em 1980, lá no Maracanã. Tem muito tempo não. Eu comecei novo no ministério. Não adivinha a minha idade não, porque é lá onde você estudava. Tá? Não é ali atrás? Você faz mestrado ali atrás? Pois é, aí eu tinha uma igreja lá. Aí chegava gente de outras igrejas, aí eu falo, pastor, eu quero agora me congregar aqui e tal. Quais são, o que o irmão crê, o que eu tenho que fazer? Tem que ser batizado, tem que fazer isso. Sempre as pessoas estão preocupadas com ritual e com regras. A nossa regra é o Espírito Santo, nascer do Espírito. É Ele que vai dizer o que cada um de nós tem que fazer. Isso. Continuando então, eu quero ler Mateus 7. Posso apagar aqui? Mateus 7, versículos 22 e 23. Vamos lá. Já estava lá, Mateus 7, 22. Tá. Tá bom, Mateus 7, 22 e 23. Ele fala aqui, em forma de profecia, como que nós podemos entrar no reino. Eu terminei aqui com esse versículo, não foi? Foi. Muitos naquele dia, ou seja, no tribunal de Cristo, aonde estarão somente os cristãos, certo? Porque olha só, isso é importante saber. Porque vão dizer aqui, não, mas no tribunal pode entrar alguém, porque dizem que, né, muitos que entraram, como vai dizer aqui o texto, em teu nome fiz isso e aquilo, mas eles na verdade não eram cristãos. Não, tem que ser cristão. Para entrar no tribunal de Cristo, a condição é que a pessoa tenha nascido de novo, tenha recebido a salvação pela fé e ponto final. Então, não tem esse negócio de dizer, não, mas o cara entrou lá de penetra. Quem é que vai entrar em penetra no tribunal? Ainda mais de Cristo. Entendeu? Então tem... E olha, isso aí é pregado aí molinho. Não, pastor, não pode, por isso aqui não pode. Vamos ler. Naquele dia, no tribunal de Cristo, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Lógico. E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci. Eu vou falar sobre que expressão é essa. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Usam esse texto para dizer, não, viu? Jesus nunca conheceu esse cara, ele não é cristão verdadeiro, ele enganou. Não, o texto diz, é o tribunal de Cristo e diz, em meu nome chamaram de Senhor, Senhor. Aí o cara que inventa, não, eles falaram só de boca. Não, eles falavam, Senhor, em teu nome eu expeli demônio, eu curei, eu fiz milagre. Então é um cristão. Por as pessoas não entenderem a diferença entre o reino milenar aqui na terra e o reino, a vida eterna nos céus, que são coisas diferentes, uma vai ser eternidade e a outra vai ser por 1000 anos aqui na terra, não entra na cabeça, a pessoa diz assim, não pode, mas Jesus disse que não conheceu, apartai-vos de mim e tal, e coloca de lado. Você tem que entender o que significam estas coisas, e eu vou explicar agora. Então, hein? Por favor. É para isso que... mas parece que nunca vos conheci. Exatamente, mas espera, calma. Eu vou falar agora, só por causa disso eu vou falar no final da aula. Calma, tem uma sequência aqui. É pesado.
Veja só. Eu já falei que essas pessoas são cristãs e tal, inclusive, isso aqui é a concretização do Sermão da Montanha, que eram para os discípulos. Ok? Mateus 5, 6, 7. Ele termina falando isso. Então, na verdade, você pode anotar, não creio no tribunal de Cristo, alguns cristãos vão ouvir da parte de Jesus, nunca vos conheci. Ok? Calma, eu não disse ainda o que é isso, calma. Ou seja, primeiro que Jesus estava falando aqui, olha, nunca me chame de Senhor, Senhor, se você não faz a minha vontade. Não é isso? Isso aí é um detalhe bobo, não é bobo. Não, Senhor, Senhor, ei, por que você me chama Senhor se você não faz a minha vontade? Quem não faz a minha vontade não pode me chamar Senhor, Senhor, certo? Não é isso? Então, isso agora já deu uma clareada, né? Ou seja, não adianta você chamar Senhor, Senhor com a sua boca. Você é a mesma coisa. Uma pessoa que trabalha na casa de um empregado, né? Tem a empregada que trabalha na casa de um patrão, e ela chama, ô patrão, podia fazer isso, ô patrão, precisa comprar mais um espanador, patrão, precisa de um aumento tal. Ele é o senhor dela, né? Não é pelo fato dela chamar ele de meu patrão, significa que automaticamente ela está cumprindo a função dela lá dentro. É ou não é? Ela tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que fazer, não tem que fazer isso? Porque tem que passar roupa, tem que fazer a comida, tem que servir o quê? O seu Senhor, certo? Então, Jesus está dizendo, olha, muitos naquele dia vão fazer esses milagres, que na verdade, orar, expulsar demônios, profetizar, o que tem da sua parte de você fazer nisso? Nada. Então, de fato, você não está fazendo nada, ok? Você Deus está te usando para você ser usado, mas é o poder dele, certo? Ah, bom. Tá com sono? Acorda, ó. Vamos lá. Ok? Então, isso aí é uma coisa muito importante. O que Jesus estava falando aqui é que eles estavam errados na sua conduta, não no que eles falavam. Olha, essa expressão, nunca vos conheci, o que Jesus estava dizendo aqui é que eu não reconheço a sua conduta. Não é que essa pessoa, infelizmente as traduções, elas são muito fracas em relação ao que o grego, por exemplo, diz. Às vezes a tradução direta do grego, ela não faz sentido em português ou em determinadas línguas. Ela não faz. Você lembra uma vez aqui que eu usei um texto que Jesus falou que alguns cristãos iriam ficar afastados do reino? Eu dei numa aula aqui atrás, lá em Hebreus, e a expressão direta no grego é: eu vou te cortar no meio. Mas se você botar isso, eu vou te cortar no meio. Lembra? A chuva, a água que absorve a chuva frequentemente cai sobre ela e se produz erva útil, ela vai receber galardão. E se ela não recebe, você vai ser cortado no meio. Nossa! Aí o tradutor botou desqualificado. Desqualificado você não vai para o reino, ok? Mas a tradução no grego você vai ser cortado no meio, não literalmente, ou seja, você que tem a vida de Jesus dentro de você, você vai ficar afastado temporariamente do Senhor Jesus enquanto você estiver no seu castigo. Era a expressão. Eu ainda vou explicar o que é a geena de fogo, tá? Eu só estou mostrando que às vezes uma tradução, ela
ao pé da letra, ela não faz sentido. Então, quando ele diz, nunca vos conheci, ele estava dizendo, eu não vi mudança na sua vida, na sua alma. Lembra que a salvação são 3 fases? Você tem que juntar as coisas. Eu fui salvo no Espírito, vou ser salvo no meu corpo na segunda vinda, glorificado. Lembra disso? E a terceira é, eu estou sendo salvo na alma, nas minhas reações, na minha mente. Quantas pessoas amam mais as coisas do mundo do que a Jesus? Quantos cristãos salvos? Conhece algum? Um montão, né? Quantos que fazem a sua própria vontade? Jesus disse, faz isso e tal, isso, aquilo, o cara dá a volta. Nós temos que mostrar que a nossa salvação na era da igreja da nossa alma, houve mudança. Olha, se você acha que é muito fácil, não, basta crer com a sua boca, levanta a mão, eu creio em Jesus, tutã. Quem tem a verdadeira salvação não vive mais na prática do pecado, é ou não é? Ele tem que mostrar uma mudança na vida dele. Mostrar como? Sabe como é que eles acham que é mostrar? Criando chavões religiosos. Eu mudei de vida, aleluia! E não sei o quê. Eu fui batizado 3 vezes. Irmão, glória ao Senhor. Pois é, eu fui 4. 2. Não, tem que ser tal. Veja, nós achamos que para impressionar Jesus, a gente cria rituais. Não, eu já fiz isso. O irmão já foi batizado com línguas. Não, sem línguas e tal. O irmão já teve uma experiência de... Sabe? Pois é, o irmão já teve uma experiência de arrebatamento. Não, o que é arrebatamento? Então, isso é para poucos aqueles que jejuam e oram, e não sei o que e tal. Isto queima. Eu hoje conheci na rodoviária, estava entrando em Teresópolis, aí vem eu, Raquel, na primeira fila, e vem uma irmãzinha. Porque lá, já chegou perto, eu já sei que é ovelha. A Vivian da Citinha. Essa ô Vivian, essa é a aluna lá, uma aluna boa lá em Teresópolis. Eu ia falar uma coisa, mas não pode falar. Nós estávamos na rodoviária, aí chegou uma senhora assim do lado, cheia da família. Oh, que cidade maravilhosa, 2 vezes só que eu vim ter. Eu falei, a irmã é crente e tal. Sou sapatinho de fogo, ela. Eu falei, meu Deus, eu mal conhecia. E ela lá eu sou sapatinho de fogo. Eu falei, pois é. Já saiu, ela fez logo assim, ó. Meu Deus. Não, nós estávamos na fila para entrar no ônibus. Ela, sapatinho de fogo, aí eu comecei a falar com ela, aleluia, não sei o que, eu moro lá e tal. Ei, eu não estou desmerecendo, não estou dizendo que a pessoa não tem vida e tudo mais. Mas nós gostamos de mostrar a nossa religiosidade. Não, eu tenho variedade de língua. Eu interpreto, o irmão interpreta. Eu tenho THD. Isso é do PT. Então tá ferrada, minha filha. PT, Partido dos Trabalhadores. Interessante que esses caras que deveriam trabalhar não trabalham, né? Bom, deixa pra lá, não vamos misturar política com isso. Vamos voltar. Olha só, Jesus estava dizendo, eu não vi mudança na sua vida, na alma. Você não expressou a vida de Deus. Quando eu falo a vida de Deus, é o seguinte... Todos nós nascemos com a vida natural, não é isso? Você tem emoções, sentimentos, você toma atitudes, você tem sentimentos. Como todo ser humano. Lembra aquele texto que eu digo, olha, todo mundo empresta dinheiro só para quem prova, né? E aí, as nossas reações têm que ser... O Espírito Santo tem que impregnar na minha alma e na hora que eu reagir tem que ser o contrário de todo mundo. Jesus disse, eu não vi mudança. Você emprestou dinheiro, e ele conta uma parábola. O camarada tinha emprestado, devia uma merrequinha de nada para o cidadão, e ele clamou a ele, não me bota na prisão. O credor incompassivo, não é isso?
Aí o cara perdoa ele. Aí ele saiu dali, ele tinha um conservo dele que devia... Aliás, muito pouco. O outro era o contrário. Devia muito. Aí ele falou, ele disse, não! Pegou a mulher, o filho, botou na prisão e disse, enquanto você não me pagar, Jesus disse, esse é candidato para o reino? Ali diz, essa parábola eu vou dissecar depois. Ele disse, olha, vou entregar ele aos verdugos. Entregar aos verdugos vai ser a punição. Nós já estamos falando sobre o milênio. Eu estou preparando para falar sobre o dano da segunda morte. Tá? Todo mundo fica até assim meio, né? Não, dano da segunda morte. Então veja, as nossas reações, Jesus no tribunal de Cristo, as nossas obras vão ser julgadas, né? Qual é? A gente acha que as obras são essas, eu expulsei tantos demônios, 5.300 e pouco. Eu profetizei tantas vezes, eu fiz isso, aquilo. Eu evangelizei, ganhei muitas almas. Alguém ganha, eu sempre digo, essa alma deve, você que ganhou, não foi Jesus. Porque o cara tá lá num baba-ovo, num puxa-saco, só de não saio dessa igreja porque é só o meu pastor e tal, isso aqui. O pastor cai e o cara cai junto. Eu falei, ué, eu não vi transformação na sua vida. Ou seja, muitas pessoas têm obras exteriores, como diz aqui, expulsamos demônio e fiz isso, isso, aquilo, mas Jesus estava dizendo o seguinte, que a maior obra para entrar no reino é a transformação interior da sua vida e do seu coração. Esta que é a condição. Tanto faz se o cara é pobre, rico, se ele é analfabeto ou não é. Porque se uma pessoa analfabeta que não tem os dons espirituais, que não é todo mundo que tem. Jesus não pode nos julgar com esse parâmetro. Porque se for assim, então todos os pastores da Universal vão estar no reino. Porque eles expulsam o demônio de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo. É ou não é? Andando. É tudo. Entende? Mas não é, eu estou falando, é um exemplo, porque é uma igreja que pratica muito isso. E veja só, você pode fazer essas coisas, mas a obra maior é ser transformado pelo Pai, você receber. Você tem amor humano, natural, você tem... Igual você disse agora, ser renovado pelo Espírito. Exato, o Espírito Santo, ele tem que acrescentar eu vou colocar a palavra acrescentar, ele não vai tirar o seu amor humano. Ele vai acrescentar com o amor de Deus em cima do seu amor humano, porque daí você vai amar até o seu inimigo. Ele vai igual como se fosse um dom, né? Sim, é verdade. Qual é? Por exemplo, eu tenho a capacidade de lidar com crianças, eu amo crianças, então ele vai usar através disso, ele vai acrescentar mais para que eu possa amar mais. Mas, porque se você usar só o seu amor com crianças, quando vem aquele encapetadinho, aquele parada dura, não põe nada não. Mas criança a gente sempre releva, mas quando é adulto, lá vem aquele irmãozinho. Você até senta no outro lado da igreja. Mas qual amor? Tem que ser esse amor que o Espírito Santo joga. Alegria, exatamente, mas a quantidade do que o Espírito Santo gerou na tua alma, nas tuas reações, isso é. Quando a expressão certa no grego é, eu não vi mudança na tua alma, na tua vida. Porque a fé, eu tenho fé, eu expulso o demônio, fé, mas ela tem que ter obras. Qual? A obra de Deus na minha vida, no meu coração. Vou falar mais outras coisas ainda. Olha só, não basta chamar Senhor, Senhor com a boca. Eu tenho que fazer a vontade do Pai no meu andar e no meu caminhar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, no reino de Deus tem muitos irmãos que não creem em demônios, tem ou não tem? Não creem em profecia, tem ou não tem? Eles são de Deus, mas eles não creem, a tradição deles. Mas eles tiveram uma transformação na vida deles,
eles amam com o amor de Jesus, eles têm uma alegria, tem dinheiro, não tendo dinheiro, tão alegre, louvam a Deus, isso, aquilo. Uau! Muitos desses super, como é que eu chamava? Super pentecostais, não, super espirituais, de poder e tal. Quando alguém pisa no pé dele, ou quando ele não tem dinheiro, alguma coisa, ele já fica bravo, ele muda o tempo. Nós temos que expressar a vida de Deus, porque no reino de Deus vai ser assim. Ou seja, Deus está mais preocupado com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. A gente acha que vai impressionar Deus, eu expulso o demônio, eu profetizo, eu faço milagres, Deus vai gostar de mim, Ele vai ter que isso. Não, Ele quer ver mudança na nossa vida. Aquilo que eu sou é mais importante do que aquilo que eu faço. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3 e 18. Paulo sempre falava sobre isso. Ele diz, e nós, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Pai, a glória do Senhor, somos transformados de quê? De glória em glória veja só, receber a vida de Deus é para que eu seja transformado na imagem de quem? Do Pai. Espera aí. Ah, não, antes era macumbeiro, agora não sou mais. Antes eu fumava, agora eu não sou mais. Antes eu bebia, não sou mais. Antes eu tinha... Eu não sou... Ei, você acha que a sua transformação é só porque Jesus te libertou dessas coisas? Ser liberto disso não significa que você foi transformado. Porque a transformação tem que ser... Agora o quê? Não é só deixar de ser uma coisa. Você tem agora parecer com alguém. Igual a alguém. Igual a Jesus. Quando Jesus andava lá e ele vinha uma pessoa, ele tinha misericórdia. Quantos irmãos na igreja vem o irmãozinho lá, passou, já viu o irmão tal? Puxa, está um terror na casa dele. Castigo. O irmão não tem misericórdia. Não chega lá e diz, meu irmão, estou com problema, tenho que comprar remédio, estou passando fome. Viu? Já joga logo maldição. Ora, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando, Paulo disse. Ele está passando por um problema? Pega lá, dá 20 reais, dá 100. Isso é prova de que você tem uma vida transformada. Você tem a misericórdia, você tem o amor. Hein? Dá, mas sem querer de volta. Sem querer de volta. Porque todo mundo só dá, lembra o texto que eu li? Todo mundo só dá emprestando para mostrar, isso, aquilo. Você está no fundo com interesse. Amar com o amor de Deus é reino, tem que ser assim. Porque se você não... Eclesiastes diz que quando uma pessoa morre, as obras dela o acompanham. Você já leu isso? Não, morreu, acabou, fica tudo aqui. Tá? Não. Tudo que você fez, pensou e cresceu na sua vida, você vai levar lá no tribunal de Cristo. Não fica tudo aqui. Mas nós achamos que fica assim, só as bobagens que a gente fez, né? Não, essa está no mar do esquecimento. Ninguém sabe disso. Mas e as coisas que você deixou de fazer? Fala. Temos que ser... Exatamente. A nossa vida natural tem que ser substituída pela vida de Deus. Na minha alma, aonde? Nas minhas decisões. Né? Na minha vontade. Nos meus sentimentos. Eu recebi um e-mail, estava vendo de uma pessoa, disse, olha, eu estou muito triste. Ela me falou, porque eu amo mais o meu marido do que eu amo a Jesus. E ela é uma pessoa que ama Jesus. Mas ela disse, eu sou tão fissurado no meu marido que eu amo mais.
E eu estou pedindo que Jesus me quebrante para me dar mais amor a Ele do que eu gostei dessa palavra. Tem pessoas que amam muito mais o seu trabalho do que a Jesus. Porque deixam até de ir à igreja ou ir no estudo bíblico. Não, meu trabalho. Aí eu deixo meu trabalho para Jesus. Ótimo, é prova de que você ama Jesus. Eu sei que você vai para o reino. Poxa, pelo menos, né? Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quem ama Jesus, ama os irmãos. Você acha que Jesus, assim, na igreja, não, esse irmão é complicado. E na igreja tem irmão complicado e mais irmãs complicadas ainda. Eu sei que eu sou pastor. Não pode. Afrodescendente. Ó, meu Deus do céu. Isso é. Mas olha, tem. Meu Deus do céu, deixa pra lá. Crescer na vida de Deus é mais importante do que todas as virtudes humanas boas. Tem muitas virtudes, fulano é bom, um filantropo, dá dinheiro e tal. Que maravilha! Nada! Não é pela vida de Deus, não vale nada. Você pode entregar a sua vida para ser... Eu vou ser um mártir. Se não tiver o amor de Deus transformando a tua vida, de nada adianta. Está lá no Coríntios 13. Fala, filhinha. Enquanto eu bebo água. Cadê minha água? Ah, tá aqui. Eu botei mais perto e ó. Eu vejo aqui também que, por exemplo, por isso que acontecem muitas decepções, né? As pessoas ficam decepcionadas porque vê aquela pessoa sendo usada ali, né? Então, Sendo dado, expulsando demônio, fazendo milagre, profetizando. E faz. Mas é Jesus que faz, é verdade. Só que a pessoa não relaciona uma coisa com a outra, né? Dá muito valor a esses sinais. É isso? Exatamente. Porque é isso que fica bem visível, né? É o espetacular. Espetacular. Aí acha que ele, poxa, tem vida com Deus, mas é uma coisa... Obrigado. Olha, você pode expulsar todos os demônios, castas de 2.000 demônios, manda pro porco, manda pro tatu, seja lá o que é. Você pode profetizar tudo, mas se você não tiver a vida de Deus expressando, você não tem quase nada. Nada. Aí Não. onde vem as decepções, a pessoa até sai da igreja, né? Exa- Porque ela fica olhando aquele, poxa, mas ele era tão usado, não sei o que. Aí a pessoa acaba saindo, né? Mas ela tem que olhar, puxa, como ele é uma pessoa misericordiosa, como ele é uma pessoa cheia de amor, como ele é uma pessoa tolerante, benigna. Você já viu alguém falar assim? E por isso que fala sobre o amor, né? Hein? O que foi? Não, tem instruções falando sobre o amor. 1 Coríntios 13. Não tiver nada certo. Tem que ter esse amor de Deus, Olha, o ponto tem que ter esse amor, qualificações para o reino milenar. Para a salvação, ninguém se qualifica para a salvação. Eu vou usar esse versículo. Gostei. Ela falou assim, ó. Porque tem gente na internet que... Ela falou, isso explica quando Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou usar aqui, ó. Deixa eu ver, daqui a pouquinho. Obrigado, doutora. Daqui a pouquinho a gente... eu vou chegar lá. Oi, fala. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou, é isso que ele está falando, desse versículo. Deus está falando aí questão de pessoas amam mais a questão material do que as coisas de Deus. Antes de buscar o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Esse quebrantamento aí é quando eu desejo. Eu não entendi, o quebrantamento... Para que eu tenha esse amor, para que eu tenha esse amor e misericórdia, eu deixava fluir de Deus na minha vida. Porque na minha carne eu não vou querer isso. Não, na minha carne eu só amo quem eu gosto. Não é verdade? Não é? Primeiro vai ter que se amar, né?
Mas para isso, Fábio, veja, por isso que o amor de Deus, eu tenho que sentir esse amor e ele tem que crescer dentro de mim. Porque senão eu vou usar o meu. É por isso. Tem grupinhos, divisões na igreja? Todo mundo, Paulo diz, todos têm o mesmo espírito, mesmo isso, aquilo. E tem grupos, tem facções. Por que divide uma igreja, vai para lá, para cá? Por quê? Porque isso são coisas do homem natural. Você vê Jesus dizendo assim, não, vem para cá, Pedro, Tiago, João para lá. Imagina, Pedro era um que dava sempre fora lá. Não foi? Cara, ele era um daqueles irmãozinhos que, vamos dizer assim, né? Nervoso. Nervoso. Vamos usar esse adjetivo que é melhor. Né? Mas ele estava sempre e tal, isso aqui. Jesus nunca fez distinção, nem com Judas. Judas, vai, seu desgraçado. Não. Ele tinha a reação certa. Aliás, eu tenho uma frase no Evangelho interessante, quando Jesus ressuscitou e tal. Ele ficou preocupado, os outros discípulos tinham vindo. Ele perguntou assim, ei, e a Pedro? Aonde está Pedro? Olha só, ele ficou preocupado com aquele que sempre estava dizendo, não, ninguém vai te matar, eu vou, Pedro, cala a boca, o coisa vai isso aqui. Ele amava todos iguais. Hoje, esse amor tinha que começar pela liderança, pelos pastores. Porque muitas vezes eles amam mais o que dá mais. Fala alto. Eu não estava nem pensando nisso, mas já que você falou, né? Ou ele nomeia para um cargo, isso é de Deus? Não é estrutura da igreja, não é estrutura da igreja, é a pessoa, é o caráter do homem. É o caráter. Quando está iniciando a igreja, a gente vê esse amor, mas quando a igreja cresce, o negócio torna. Mas isso é uma desculpa furada, eu entendo. Começa com amor, quando a igreja cresce, sumiu o amor. Mas olha, o problema na igreja é amor humano. É o amor humano. Fica assim escalado, né? Aí Quase que é. Meu Deus! Aquela irmãzinha que tira do seu ali, vai lá dar o dízimo, É. assim, sabe? Aí aquele irmão que já vai com aqueles ternos da Borelli, político. Da Borelli? O que é Borelli? Boto, por baixo. Aí aperta a mão, Alguém me explica o que é Borelli, o que é isso? aperta a mão, abraça. Aquela irmãzinha que dá ali, dá o dízimo, o irmãozinho, chama o anônimo. Então tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando? Quem cresce na vida de Deus não faz isso. Pode ser igreja grande, pequeno, o que for. Quem tem pouco da vida de Deus tem muito da sua vida natural. Você só expressa o que você é, meu amigo. Ninguém, o cara agora é ciumento. Não, ele sempre foi ciumento. Mas na hora que pintou uma situação, ele só botou para fora o que ele já era há muito tempo. Lógico. Entendeu? Então, o que Jesus disse, o tribunal de Cristo é para julgar a obra o quê? A transformação que você teve na sua vida. E olha, é simples, desde que você ande no Espírito, que você receba a palavra. Ah, não, mas o cara se engana. Eu expulso demônios. Eu tenho poder. Ele raciocina assim, Deus está me apoiando. Deus está comigo. Então, se eu estou fazendo estas coisas, então eu estou aprovado. Só que ele nem sabe, a maioria nem sabe que vai ter um tribunal. Pergunta para a maioria dos crentes, você sabe que vai ter um tribunal de Cristo? Ele disse, não nem sabe. O que é isso? Porque não se fala. Quando sabe, fala que eu digo não pros ímpios. Para os ímpios. Ou então fala uma bobagem. Não, esse tribunal é para julgar os pecados. O irmão ainda pode... Meu Deus, é tanta aberração que quando a gente fala a verdade, o cara fala, tribunal, Fala. Essa semana eu escutei uma rádio, um pastor respondendo uma pergunta De um ouvinte. de um ouvinte. Ouviu na rádio o pastor Exatamente. respondendo a pergunta. E ele, indiretamente... Ele quem? O pastor? Ele disse que realmente haveria um reino. Mas, porém, ele falou muito rápido desse reino. E é justamente esse
Ele falou do reino milenar? Do reino milenar, mas de uma forma muito rápida e Geralmente falam do reino milenar, falam o reino dos céus. Ah, quando eu morrer eu vou para o reino do céu milenar. Já vimos a diferença, certo? A pergunta da ouvinte foi justamente qual a diferença do reino dos céus para o reino de Deus que nós colocamos. E ele falou do reino que Jesus viria pregar, mas ele falou muito rápido. Ele sabe desse reino, mas porém para ele não é muito, talvez, vantajoso falar. Não tem, lógico. Ó só, já estamos fazendo a coisa em função de interesse, não é vantajoso. Exatamente. Fora! Que povo? Tem que trazer o estudo que traz o povo para a igreja. Falar sobre o reino não vai encher a igreja. E para ligar sobre verdade, sobre coisas que vão encher o ego, né? Vai. A pessoa dando da segunda morte, nem vai meter o pé. Tá narrado. Tá, é verdade. Querendo pagar minhas contas, quer que eu morra? Quer que... Pastor, e para isso aqui em Mateus, aqui que fala, por exemplo... Mateus fala o quê? Quer botar um versículo? Vamos lá, acrescenta. Exatamente, ele diz o seguinte: profetizado e expelir demônio é um dom que vem de Deus. Então, Quem tira o demônio? É de Deus. Lógico. Realmente é de Deus. Mas só que ele não utilizava esse dom para fazer o que estava ali em cima, que é a vontade de Deus. Ele fazia a sua própria vontade, igual a ele. Entendeu? Eles estão usando um dom, mas escondendo o dom que Deus deu a ele e fazendo a própria vontade dele. Gente, tá claro. Tá claro? Tá claro. Oi. Eu falando hoje com o Alessandro, estava falando sobre prosperidade, eu falei para o Alessandro assim, se Deus hoje chegasse, falasse para o povo, mandasse avisar, ia levar para o cativeiro, queria ver se alguém ia dizer amém. Ezequiel falou isso. Cara. Entendeu? Aí eu falei pra ele, Deus ia levar para o cativeiro para tratar com o povo, para expressar a natureza. Ele vai falar que é maluco o profeta. Você é maluco. Mas, por exemplo, no dia de hoje, estava falando com ele, eu queria ver alguém dizer amém. Quem que é? Mas quando fala assim, Deus vai abençoar, vai dizer, glória, aleluia, onde está a bênção? Mas o sistema ensinou isso, cara. Sempre foi assim. Graças a Deus que ele está se levantando pessoas como o pastor Júlio e outros aí que estão orientando para que seja pregado o evangelho todo. A volta, obrigado, a volta de Jesus, ele disse, será pregado o evangelho do reino e então virá o fim. Estava implícito que ele ia voltar. E é isso que está acontecendo em muitos lugares. Agora, segura essa. Eu estou em Mateus 7? Não, já esquece Coríntios, é só para falar que eu tenho que ser transformado. Veja o versículo 23. Mateus 7, eu não li o 22, muitos naquele dia expulsarão demônios e tal. É, mas o 23, calma. O Fábio falou uma coisa falando sobre quem dá mais, quem vai de ponta, quem tem aquele humildezinho vai dar aquela única moedinha, aquela... Sei. Ah, é igual a viúva pobre, né? Tá. Não sou pecador, não sei o que, eu sei que dou dízimo, não sei o que, sei que ofertas maiores, não sei o que. Só que quem foi maior, quem deu uma oferta maior, na verdade? O que Jesus falou, olhando ali? De repente, comparando com o reino, quem realmente cresceu mais ou menos. Olha, é verdade, no reino tem qualificações. Eu sei que eu não pego, não sei o que, eu tô Tem... Casei. Vai ligando uma coisa a outra, né? Quem deu aquela moedinha ou quem estava mostrando, não sou pecador, não sou... O 23, Jesus disse, então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Agora, para completar, eu disse que ia falar mais no final, eu não vi transformação na sua vida. Se você pegar essa expressão aqui, praticar, tem aí iniquidade? Não é isso? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Essa expressão no grego, praticar iniquidade, significa, eu não vou anotar, pessoas que não seguem princípios. Calma. Essa é a tradução direta. Se o escritor tivesse botado no texto,
apartai-vos de mim os que não seguem princípios. E tem no mesmo grego a palavra, os que não seguem princípios, peraí, tá? Não seguem princípios, foi o que Jesus vai falar. E ele diz também, aqueles que não guardam a lei. Ih, agora que pegou. A tradução do grego direto. Afastai-vos, não é como é que ele falou? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é uma pessoa iníqua? A gente fala, o cara é um iníquo. É um ímpio, né? Diz que é uma pessoa que não crê em Jesus. Não! A palavra bíblica no grego, iniquidade, é uma pessoa que não guarda princípios e não guarda a lei. O que Jesus estava dizendo? Qual o princípio que nós temos que guardar? Agora na nova aliança. Se eu fosse, olha só, se essa palavra fosse para um judeu do Velho Testamento, aqui estaria muito claro, não estaria? Não era a lei? Guardar a lei de Moisés. Então, quem não guardasse a lei de Moisés, estaria fora, tá? Não guardar o princípio. Qual é o princípio? Era o próprio Deus, era o Yahvé. Era a palavra, né? Era a palavra de Deus. Mas como foi, né? O nosso princípio hoje é a palavra de Deus, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, mas ela tem que ser o quê? Inspirada, ela tem que ser revelada. Ou seja, e viver segundo é uma outra palavra, os regulamentos. Guardar a lei, não eram regulamentos para o povo de Israel? Hoje eu também tenho que seguir. Qual é o nosso regulamento? Qual é que lei que eu tenho que guardar? Hein? Paulo escreveu a lei do Espírito de vida. Uma carta, o livro de Romanos foi escrito para falar sobre as 3 leis. A lei de Deus que exige que todo mundo cumpra. E ninguém cumpre, então Deus mata todo mundo. Quem pode? Ninguém. Depois vem uma outra lei que ele disseca no livro inteiro. A lei do pecado e da morte. É uma lei. Quem peca, morre. Você sabe de uma coisa? Quem peca muito, morre rápido. Gostei. Vive na prática do pecado, você vai morrer. Não vamos entrar agora, não, mas Deus não... Quem peca tem que morrer. É uma lei. É algo natural do ser humano. É isso e mais ainda. Ora, Jesus está dizendo, qual é a lei que eu tenho que guardar? A lei de Deus eu não consigo. Fugir à lei do Espírito da vida, ou seja, por isso que eu tenho que ser cheio da vida de Deus, porque quem vai me dirigir é o Espírito Santo. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Iníquo é quem não é guiado pelo Espírito Santo. Mas eu faço a vontade do Pai, eu batizo, eu tomo ceia, eu dou dízimo, eu faço rituais. Ei! A lei hoje o Espírito Santo tem que te dizer. Por isso que eu disse, o verdadeiro batismo, o Espírito Santo me disse, é ser mergulhado nele diariamente. Mas eu tenho ritual, eu sou batista, eu fui batizado lá da João Batista e tal. E esta é a lei, prática da lei de homens. Você não consegue, você pode até fazer isso. Se você não consegue fazer o resto, você está fora. Seguir o que o Espírito Santo... Não, eu tenho que dar o dízimo aqui, é aqui que se não der aqui está amaldiçoado. E vem com Malaquias, e vem com um bando de esquimbal de... Gente, o povo de Deus jamais vai ser amaldiçoado por nada nesse mundo. Porque ele está debaixo da lei do Espírito da vida.
Ei, vem me jogar lei lá porque eu não dou dinheiro para encher. Calma. O Espírito Santo... A igreja seria muito melhor governada se os homens, os líderes, os membros não ficassem com esse negócio de coisas humanas, regras humanas. Aqui tem que... O que vai... Ameaça. É como todo governo do mundo, ameaça para controlar. A igreja é de quem? Igreja de Jesus Cristo é dele. E quem é líder que diz, não, aqui na nossa igreja, na minha igreja não faz isso, aquilo. Essa pessoa está ferrada aos olhos de Deus. Eu só digo, Jesus tem misericórdia. Eu sei que Jesus vai pegar uma... Eu espero que não, mas vai pegar muitos líderes. Tem uma base bíblica. Paulo disse que os mestres, os líderes vão sofrer maior juízo. Então ele vai botar um grupo assim especial e vai dizer, vem cá, você sempre falou que a igreja era tua e tal aqui na tua igreja. A igreja é minha. Hein? Vocês estão... Eu não ouvi ela falar baixo para eu não ouvir. Boa sorte, pastor Júnior. Glória a Jesus. Obrigado, minha irmã. Boa sorte. Eu não quero boa sorte. Ore por... Ah. Vai dizer assim, ó. Vai estar lá. Eu vou ficar em oração. Aí, ó, tu tá, ó. Ah. Ih, vai ficar mó panelada. Fazer panelinha, tá vendo? Você faz panelinha. Eu nem respondo isso. Não, nós precisamos viver na base da lei do conhecimento do Espírito. Tudo aquilo que Jesus fez, a minha regra, o meu regulamento é o seguinte: está escrito, Jesus falou aquilo e eu recebo. Tá? Se o Espírito Santo te diz o que você tem que fazer, nem o teu pastor pode dizer que não ou que sim. Ele não é Deus, e se ele se arvora na posição de tomar... Ei, ninguém precisa defender a igreja do Senhor, ele sabe o que faz. Aliás, desculpe a expressão, está uma porcaria como está, por causa de muitas cabeças e muitas lideranças. Mas o Espírito Santo vai retomar isso. Olha, eu vou profetizar uma coisa. A liderança atual vai ter que ser removida pelo Espírito de Deus. E ele vai botar homens e mulheres e crianças que vão ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E Deus vai operar maravilhas como nunca antes. Como nunca antes. Porque nós temos ditadores no reino secular. As ditaduras estão caindo no mundo. Chaves, pum, beleléu. Já foi tarde. Ditadura em Mianmar, ditadura lá, isso e aquilo. Sabe o que está acontecendo? E o diabo sabe disso. Todas as ditaduras vão cair, porque vai levantar um homem que vai ter o controle do mundo. É o anticristo. Na igreja E sempre antes de vir o verdadeiro Messias, que é Jesus, para controlar o mundo, sempre o diabo se antecede e vai botar o dele. Vai mandar no mundo, vai fazer e tal, isso, aquilo. Deixa. Tem muitos líderes e pastores que são ditadores. E está caindo. E vai ter que cair, porque a igreja do Senhor... Você tem que entrar na igreja, você tem que ler a palavra, você tem que honrar e respeitar um irmão pobrezinho. Olha, gente, eu estou crescendo na vida de Deus. Quando eu vejo um irmãozinho começa a... Eu paro, pergunto, falo, pois é, não sei o quê. Outro dia eu estava correndo na praia. Não sei se eu falei isso. Lá na Barra. A minha mulher estava junto e tinha uma senhora, ela devia ter uns 70 e poucos anos. Não tinha dente, afrodescendente, mas lá catando latinha de Coca-Cola, que eles amassam para vender. Ela já estava cheia, carregadinha ali. Já contei isso aqui? Aqui ela estava comigo, não estava? Eu parei, eu olhei para ela, eu senti, eu tenho que falar com essa mulher. Eu peguei, dei a volta. Eu falei, ô tia, tudo bem? Ela, graças a Deus. Eu falei, como alguém pode dizer graças a Deus? Um sol daquele, ela arrastando aquele negócio. Eu falei, Jesus, começou a me dar uma...
ela não era mendiga, não era mendiga. Você via que era uma pessoa catadora mesmo e lá feliz da vida. Eu parei, eu disse, tem mistério aqui, né? Eu já tive um pezinho na Assembleia de Deus, eu sei como é que é. Tem mistério aqui, eu falei pra ela. Tu imagina. Cara, eu já fui de tudo um pouco. Hoje eu sou só de Jesus. Eu falei pra ela. Somos dois? Não, é por isso que a gente se ama. Eu não levanto. Ela, graças a Deus, não sei o que e tal. Ah, peraí. Quando eu cheguei lá, Deus falou assim para ele, dá R$10 para ela. Eu senti de Deus. Mas aí eu queria dar um papo, não sei o quê. Aí eu falei, quanto é que vende sal, isso, aquilo? Foi perguntar isso, aquilo. Aí, eu não sei o que o papo foi, rapidinho. E a Raquel, eu estava andando assim, parei, ela... Falei, não, peraí, vem cá. Aí ela falou assim, graças a Deus, porque eu já levantei de manhã, já fiz a minha oração. Aí eu falei, a irmã é crente, né? Eu falei, glória a Jesus. E olha, a nossa igreja é uma bênção e tal. E ela começou a falar, e eu arrepiando. Eu falei, que maravilha. Pois é, e olha, o nosso pastor está pregando em tudo que é lugar. E ela falou assim, a irmã é crente? A resposta que ela deu, eu sou crente dizimista. Eu falei, como? Porque eu perguntei, a irmã é crente? A senhora é crente? Eu falei, eu sou crente dizimista. Tiro todo o meu dízimo, dou na igreja, eu abençoo a obra de Deus e tudo mais. Eu falei, eu sabia. Eu falei, olha, Deus me mandou lhe dar aqui R$10 e tal. Era o que eu ia dar para minha água de coco, né? Mas como eu tinha uma conta lá com carinha do quiosque, né? E depois eu falei, depois eu pago. Eu dei para ela. E falamos, eu abracei ela, falei, olha, Jesus te abençoe. Ele disse, eu não tenho problema, olha, eu saio, já criei filho, já fiz isso, aquilo. Muitas pessoas podiam chegar e falar, nós temos que estar abertos. Olha, hoje eu vou atrás dessas pessoas. Eu aprendi nos Estados Unidos a valorizar o trabalho de uma pessoa. Eu vou, eu falo. A minha mulher fala, não, amor, vamos embora logo. Eu falei, não, vamos aqui. Sabe por quê? A gente tem, e a maioria dessas pessoas são cristãs, são de Deus. E tem um mistério, uma sabedoria tremenda. Tem uma palavra assim, né, pastor? Eu disse que tivesse pequenino, que ele é fazendo por ele, né? Ela começou como tivemos Tive fome, tá. Eu entendo o contexto, isso aí é um mistério, hein? Agora eu vou dar outro mistério. Isso aí está num outro contexto, mas quando você faz isso também, eu creio. Isso agrada a Jesus, é como se estivesse fazendo para ele. Mas eu vou te mostrar que isso vai ser numa fase da história, num contexto que o contexto é um pouco mais forte do que esse. Mas eu entendo o que você falou e é por aí, tá certo. Ou seja, o problema aqui é que não ter princípios e não conhecer a lei, ou seja, é não conhecer a palavra de Deus e não ser transformada por ela. É isso que Jesus está falando, é claro, é simples. Conclusão. Nós temos que fazer primeiro a vontade de Deus, sendo transformados por Ele, e depois então é que a gente pode trabalhar para Ele. Vou te dizer uma coisa, a aberração que existe aí, que tem muita gente fazendo a obra de Deus, usando o poder de Deus, e como Deus é misericordioso, por causa das pessoas, Ele até usa essa pessoa, mas Ele vai se dar mal. A verdadeira obra de Deus que vai ter um peso no tribunal de Cristo é primeiro aquela que mudou a minha vida, o meu coração, as minhas reações, o meu pensamento. Hoje eu quero Jesus em primeiro lugar. Eu quero o melhor do meu louvor, da minha música tem que ser para Ele. O melhor do meu tempo tem que ser para Ele. Só uma pessoa madura que vive nessa base. Segundo, quando você tem essa vida de Deus, a obra que você fizer tem que ser consequência dessa vida dele. Porque senão isso se chama... Você já viu uma expressão no Velho Testamento? Fogo estranho. Quando alguém oferecia, os filhos do profeta oferecia fogo estranho,
Na hora que ele oferecia no altar o fogo estranho, ele era o quê? Consumido. As pessoas não entendem. Vou te o princípio. Quando ele entrava no tabernáculo, tá lembrado? Volta agora à aula do tabernáculo. Ele tinha que ligar o fogo lá, não é isso? Derramava o sangue do cordeiro e tal, no ato exterior, pegava aquele fogo e entrava dentro com aquele mesmo fogo, com o sangue e com o cordeiro, entrava no santo lugar e fazia. E na hora que ele acendia o incensário, tinha que ser com o mesmo fogo. Tá? Ou seja, se o sacerdote pegasse um fogo que não era parte do ritual, era um fogo estranho. Ou seja, você não pode oferecer nada a Deus que seja natural. Se você faz a obra de Deus com amor humano, é fogo estranho, vai ter que ser queimado. Se você ama, se você tem pensamentos humanos e coloca... Porque Deus só abençoa, só faz alguma coisa e vai ser julgado, não por causa do que eu faço, nem por o melhor que eu queira. Ele só faz por causa de uma pessoa, Jesus. Ele olha para Jesus, né? Hoje nós temos que as nossas orações, se elas não forem misturadas com incenso, se elas não tiverem a inspiração do Senhor, são orações egoístas. Senhor, eu quero. E eu vi o irmão comprou um carro novo, eu vou querer igual dele. E fala, oh Jesus, eu quero igual. Isso é fogo estranho. Porque é baseado no egoísmo, é baseado no você quer. E olha, eles são, sabe o que você quer? Para você mostrar para o outro, o seu amigo diácono, o seu amigo presbítero, que agora você também tem um, se ele tem um melhor e tal. Então, é fogo estranho. Só o que por isso que eu tenho que ser guiado pela lei do Espírito. O Espírito Santo, faz isso, compra aquilo. Tem que ser nas coisas práticas, não nas coisas religiosas. Porque as coisas religiosas a gente faz na moleza, né não? Chega alguém e tal, pastor, vou apresentar aqui um outro pastor. Eu já logo preparo as minhas armas e espero. Glória, irmão, já começo a profetizar. Não. A gente tem que ser humilde. Vai lá, vai te abençoar. Não. Quanto mais eu aumento a vida de Deus, mais eu estarei apto e preparado para o reino. A maior obra é a transformação do meu interior. Aquilo que ele faz através da minha boca, isso vai contar muito pouco. Então, se a obra que eu faço de expulsar demônios, de profetizar, de fazer sinais e maravilhas, elas têm que ser consequência da vida de Deus em mim. Se você empresta um dinheiro pensando em usar aquela pessoa mais tarde, porque ela fica na tua mão, a Bíblia diz que quando você empresta dinheiro para alguém, você está na mão do cara. E se você ainda não pagou, você... lá vem o irmão, vou dar a volta por lá. A Bíblia fala sobre isso. Então, se tem segundas intenções, é fogo estranho. Então, nós temos que crescer, amadurecer, e aí, quando expulsar um demônio, você sabe de uma coisa? Se você está cheio da vida de Deus, é como Jesus fazia. Ele andava com os discípulos. De repente, ele passou em frente a um cemitério, saiu um endemoniado, tá lembrado? O gadareno. Jesus não fazia culto de demônio. Vamos lá, agora, traz todos os demônios que eu vou fazer. Não. Ele tinha tanta misericórdia, ele andava. Quando ele andou, o maluco lá do coisa chegou e falou, que tenho eu antes de ti? Jesus falou, o quê? Ele teve misericórdia e compaixão. É diferente. Ele andava e alguém, olha, eu estou aqui com uma hemorragia, já está curada. Quando a gente não tem a vida e a compaixão, nós criamos. E olha, eu vou te dizer uma coisa, muitos de nós, não só líderes, estamos colocando Deus numa sinuca de bico. Né? Traz, que vai ter um milagre aqui, vai fazer, e Deus fica, faço ou não faço? O cara já comprometeu tanto o nome de Deus e tal, isso e aquilo, e Deus vai lá, cura um,
cura outro. Mas eu nunca vi Jesus correr atrás de cura, de isso, aquilo. Pelo contrário, as pessoas corriam atrás dele. Sabe por quê? Os doentes, os leprosos, porque eles eram atraídos pela vida e o amor do Pai que estava em Jesus. Ele chegava para ele, e Jesus, com aquele amor, com aquela vida, ele começava a falar e disse: vai lá, o teu servo já está curado. Porque Jesus sabia que ele estava querendo, antes de mais nada, uma vida diferente. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque o que diz o texto? Muitos naquele dia, eu fiz. Jesus disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, quem não segue o princípio da palavra e do Espírito. É a mesma palavra. Nicodemos não é regra, não é isso. Você tem que nascer da água e do Espírito. A vida do Pai, que é a água, e o Espírito que traz a vida do Pai para a gente. Porque até o que nós recebemos hoje não é de Jesus, é do próprio Pai. Ele é só o nosso advogado. Então, quando você anda no Espírito, e para andar no Espírito, você tem que estar diariamente com o Senhor. Na próxima aula, eu vou terminar agora, eu vou falar da terceira condição. Você tem que esmurrar o seu corpo. Esmurrar o seu corpo. É uma frase do apóstolo Paulo. E depois tem mais ainda algumas coisas, tudo dentro desse contexto. E depois eu vou falar sobre, finalmente, daqui a 2 domingos, sobre a disciplina no reino. Qual vai ser o que vai acontecer com as pessoas que não seguem estas regras. Que são regras não de homens, mas são do Espírito Santo de Deus. Deixa eu terminar, eu vou parar aqui a aula. Eu comecei, como disse para vocês, essa semana a falar sobre o tudo. Hoje é tempo de começar tudo novo na tua vida. Eu sei que muitas pessoas ouviram esse café espiritual a semana inteira e o vídeo, como eu já falei, que já está no ar, que tem palavras proféticas. Eu sei que, de um modo geral, a primeira coisa que passa na mente das pessoas é: uau, eu estou precisando de um carro novo. Uau, eu estou precisando disso. Eu não vou entrar no mérito aqui do que você precisa de novo na tua vida, ok? Mesmo porque, se Deus quiser te dar isso com propósito para o reino, Ele vai te dar. E você vai ter que aceitar. Não corra atrás. Uma coisa eu quero te dizer e te desafiar. E como eu disse lá, isso vai acontecer muito rápido na tua vida. Sejam bênçãos materiais, espirituais. Deus é que faz isso, ok? É Ele que faz. Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado. Eu não sou o espírito de vida. Ele é que tem que te dirigir e a mim. Quando eu escrevi essa aula, eu tomei um propósito de Deus, a partir de, agora, dessa semana, segunda-feira, porque a palavra profética ainda vai entrar amanhã, segunda-feira, então, ela já está valendo, embora a gente está ainda esmiuçando, e quem não ouviu tudo, vale a pena voltar e receber e ler a palavra, porque uma palavra profética foi Deus que me deu, eu ditei, eu não inventei nada daquilo, nada. Ela vai se cumprir, mas preste atenção, eu tomei um propósito diante de Deus, eu nem comentei isso com a minha mulher, estou falando aqui agora, eu nem ia falar isso, mas eu vou falar talvez para te estimular. Eu não tenho dúvida alguma que Deus pode te dar tudo do bom e do melhor, conforto, saúde ou bem ou mal, a gente precisa isso na nossa vida, ok? Mas não é a nossa prioridade. A maior coisa que eu quero, olha, mais do que vocês todos aqui têm carro, eu não tenho carro. Eu preciso carro. Não estou preocupado com isso. Eu preciso tanto, preciso disso, precisamos agora abrir uma conta no YouTube para a palavra não cair em 3 vezes. O Rodolfo já me ligou, vamos ter que ter uma coisa, mais conta. Mas
Eu preciso de dinheiro, como você. Você come, bebe, eu também. E eu dependo exclusivamente de Deus já há muito tempo. E Deus sempre me deu mais. Só que Ele precisa me dar mais um pouquinho agora, ultimamente. Mas isso eu falo com Ele, não é... Eu tô falando até para... Mas deixa para lá. Eu decidi, a partir de amanhã, desculpa, quando eu voltar para Teresópolis, eu sei que tudo novo, para acontecer tudo novo, só Deus revelando e dizendo o que é novo, né? Porque, digamos a verdade, segunda-feira, tu já sabe o que vai fazer amanhã, não sabe? Eu sei. Tem mais de plantão, tem que dar aula, tem que fazer isso, tem que ir no banco, tem que pagar, tem que fazer... Você já não sabe? Então, o que é tudo novo? Você tem uma rotina, eu tenho uma rotina. Mas eu vou te dar um segredo aqui, pelo menos eu vou fazer isso e você vai começar a ver o tudo novo de Deus na minha vida já por fé. Por fé. E eu quero ver na sua vida, mas você vai ter que fazer um propósito. Eu fiz isso. De repente Deus vai te mandar fazer mais ainda ou menos. Todos os dias você tem que reservar um lugar secreto para estar com Deus. Não é para pedir nada, é só para estar com Ele. Eu oro. Eu sou um homem de oração. Desculpe. Eu oro. Eu às vezes acordo, outro dia eu acordei de noite, lá em Teresópolis, 2h30 da manhã acordei, Deus estava falando, abençoa os seus alunos. Eu orei por cada aluno, me veio o nome do... Imagina eu 2h30 da manhã querendo dormir, eu adoro dormir, eu vou pensar em Luiz, em Dedé, e pensar... para com isso! É muito legal porque Deus... Eu levantei, eu lembrei do Fábio, lembrei do outro Fábio, eu falei, que maluquice! Mas que coisa boa! Eu acordei na boa, comi minha saladinha de fruta lá. Oh, Deus! Você entende? Então, Deus faz isso. Agora, eu não estou falando de orar, de pedir, isso, aquilo. Agora, minha mulher vem com uma história. Só porque é tudo novo. Eu, em novembro, vou ver meus netos. Eu falei, com que dinheiro como? Vai, não vai, você vai. Eu não vou, não tem dinheiro, não vou. Então ela já está com essa história de que vai. É tudo novo. Isso, com o dinheiro dela, porque o meu nem dá ainda. I'll see you there. I hope so. Que bobagem. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu oro. Coisa que poucos pastores fazem, porque ele já tem um esquema, tem dinheiro, tem marketing e tudo mais. Para que orar? Para quê? O cara já tem Gente, olha, eu digo, eu oro, eu acordo, às vezes eu estou no ônibus, eu fecho meu olho. Minha mulher até reclama, vamos falar disso. Eu falei, não, amor, agora eu estou conectado. Então eu oro, olha, eu acho até que oro mais do que muita gente. Mas não é isso. Estar com Deus, eu ouvi um pastor uma vez falou assim, olha, porque a gente fica desencorajado, é ou não é? Gente, eu gostei quando você falou, olha, eu acordei hoje desencorajado. Eu falei, pomba. Eu ainda brinquei, eu falei assim, e dizem que crente é sempre vencedor, não pode isso, aquilo. É um mentiroso quem fala isso. Olha, todo dia eu falei, é isso mesmo, porque eu acordo muitas vezes tão desencorajado. Segunda-feira, não, para mim segunda-feira é uma maravilha. Se eu te disser que eu faço segunda, água de coco, ando na praia, tal, isso, aquilo, aí vou orar e vou dar aula à noite, tudo bem. Mas tem dias que eu falei, meu Deus do céu. Eu já tenho que preparar café espiritual para assim, sexta, sábado, domingo, tem que ir para Teresópolis, tem que pegar o ônibus, vou com quem, tem dinheiro, não tem o quê. É o normal. Veja, eu não quero pedir a Deus as coisas que eu preciso para o meu dia a dia, e você também não, porque Ele já sabe. Então por que vamos pedir? Eu quero que Deus me revele e me fale coisas, os mistérios para os últimos dias. Eu quero discernir os sinais. E ninguém ora pedindo isso. Você já viu alguém orando isso? Não.
Mas o pastor está pedindo sinal, isso, aquilo. Eu não tenho que comer, eu tenho que pagar meu dente, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que pagar minhas contas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que você vai pedir isso, isso, aquilo. Eu já profetizei, eu disse que Deus tem promessas e um mover dele para os últimos dias incríveis que nem os profetas do Velho Testamento fizeram. Porque vai ser um mover tão grande. E esse mover vai ser usado, vai ser canalizado através do povo simples, que não tem nem título de pastor, de bispo, de apóstolo, de profeta, de esquimbal, seja lá o que for, porque é só título. Porque eles só têm título, na maioria das vezes, eu digo isso, eles não têm a função. Porque eu sei o que é uma função e um título. Então é mais fácil o cara ter a função que dar status. Mas se ele não tem o título, ele não tem nada. O que eu quero dizer é o seguinte, faça um propósito. Ah, mas eu tenho. Eu vou te dizer uma coisa. Corte pela metade o seu Facebook, iPad, não sei o que e tal. Corta pela metade. Porque isso te rouba o seu tempo. Rouba ou não rouba? Rouba! Gente, rouba! Eu fiz um teste, eu falei, meu Deus do céu, não, mas eu tenho que ver a última aqui, eu estou esperando o negócio, vai lá, e quando tu vê, desce aquela porcaria toda. Isso me rouba. Eu não vejo mais novela já há muito tempo, eu já quase nem vejo televisão. Nessa hora, eu tenho que preparar, mas eu não estou falando de buscar Deus para preparar a aula, não. É de você parar diante do Pai e deixar com Ele. Ele falar, se revelar. A gente não pregou aqui que temos que ir no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho? Então, escolha um lugar secreto. Eu vou escolher um lugar que eu vou todo dia, nem que Deus não faça nada, não fale nada. Eu vou lá. Vai à sua laje, seja onde for. Vá lá. Porque, olha, você vai dizer, ah, mas talvez... Mas não fale nada, não vai para falar. Ó, Senhor, estou aqui pensando bem, Não é isso. Não é isso. Você vai lá, é como... Só para terminar, você entender, quando Moisés foi no monte, ele subiu lá e passou o primeiro dia, e Josué lá embaixo, nada. Deus não estava nem aí. Pô, o cara me chama aqui e não fala nada. Passou o segundo, passou o terceiro dia, passou para receber as tábuas, nada. Como é que Deus me chama e nada? 40º dia. Você sabe de uma coisa? As coisas mais preciosas que você vai ouvir de Deus, primeiro você tem que abafar as coisas que estão na sua mente e na sua alma. Por isso você tem que parar lá. Vai para a sua laje. Fecha o olho. Senão você vai ver a mulher do vizinho lá, igual da novela, né? Tinha uma que ficava na laje. Igual quem? Igual Davi. Oh, igual Davi, exatamente. Ele foi para lá, já acabou ficando... Exatamente. Eu me lembro que teve um pastor que falou, ele morava numa igreja rural e falou assim, eu saía de casa, olha o que ele fazia. Botava o meu carro, mostrava para minha mulher, vê meu carro lá, e ele entrava dentro do mato com a Bíblia dele e ficava uma semana. Ele era um cara capial lá, gostava disso. E Deus falou com ele. Ele se tornou um dos grandes homens. Deus mandou ele para a cidade. Abençoou centenas de milhares de pessoas. Porque foi lá no mato que Deus falou com ele. Ele não estava lá esperando nada disso, ele tinha uma vidinha boa lá, morava num chalé e tal. Ele estava uma maravilha. A gente faz planos e tal, mas os planos são nossos. Mesmo que Deus inspire, são planos, sonhos nossos. Então, olha, tranca no seu quarto, sei lá onde você... Eu não sei onde você mora, você vive, quais são as suas condições. Eu quero parar diante de Deus. E a gente tem uma coisa que chama sentimento de culpa. Ai, estou 2 horas aqui, estou improdutivo, já podia estar fazendo 1000 coisas. Isto é uma mentira. Porque quando você dá tempo para Deus, acorde de madrugada.
Deus vai recuperar o teu sono. Fica na presença dele, não deu nada, você dormiu? Glória a Deus. Daqui a pouco, quando menos você esperar, eu vou te dizer o que vai acontecer. Mas fique quieto. Porque se Deus quer falar, Ele fala e você não vai ter controle daquilo. Eu disse, meu Deus, está vindo coisa na minha cabeça. É o Espírito Santo. Fica quieto. Não estamos falando de reunião de oração. Eu sei que todo mundo gosta de orar, berra, todo mundo. Beleza, ainda bem que Deus entende. Mas é você ficar quieto. Naquela hora, Deus vai dizer, meu filho, eu vou te mandar para os Estados Unidos, eu vou te mandar para a França, vou te mandar para a Inglaterra. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. A Inglaterra está morrendo. A Europa está morrendo porque de cristão, as igrejas lá estão sendo vendidas. 100 igrejas por mês são vendidas para o pessoal de magia negra. Estão comprando aqueles templos lindos e maravilhosos para fazer magia negra, para fazer boates, cafés e restaurantes. Porque as igrejas estão fechando. E olha, se Deus te chamar para fazer isso, mas o meu pastor vai me mandar... Não, Deus vai te dizer exatamente tudo o que você vai fazer e Ele vai te dar dinheiro para o fim da tua vida. Você quer tudo novo? Então pare diante do Senhor e diga, olha, não vou fazer nada, eu tenho que almoçar, não vou almoçar. Se é o horário que você tem, vai fazer, entre aspas, jejum, não é forçar um jejum para mostrar, como está, irmão, estou jejuando 3 dias, 4 dias, glória, já sinto... Não, quem fala que está fazendo jejum, já é o quê? Já tem a sua recompensa. Jesus disse, quando fizer jejum, passa óleo de alegria. Como vai? A alegria tremenda. Então, faça isso, porque eu sei, eu quero tudo novo na minha vida, literalmente. Eu preguei essa mensagem, foi para mim, não foi para você, não. Se alguém quiser aproveitar, porque eu quero tudo novo, eu quero renovado, eu quero ver coisas de Deus, eu quero começar, eu quero fazer. Porque se Deus é isso só que eu conheço, que você conhece, eu vou, me desculpa, que Deus chinfrim. Que Deus chinfrim é esse? É um Deus chinfrim que tem tanta briga na igreja, um fala isso, o cara é isso aqui, não ama. Que é isso? Esse é o Deus? Não! Eu quero um Deus de mistérios, de milagres, mas que vão falar para mim. Eu vou, entre humildade, Senhor, eu estou aqui no meu mato, no meu coisa, não quero minha mulher me interrompendo, ela vai fazer o dela, vou abrir mão, vou jogar, nem que eu tenha que sair do Facebook, do que for, nem que... Não vai ter mais, já decidi, não vai ter mais café espiritual no sábado e domingo, vai ser de segunda a quinta, porque isso me rouba muito tempo. Mas o pastor abençoa muito, não, mas eu estou querendo saber muito mais de Deus, muito mais. Vocês estão entendendo o espírito que eu estou falando isso? Entenderam? Se alguém quiser tudo novo na sua vida, não, eu só quero casar isso e aquilo, isso é pouco. Não, eu só quero melhorar no emprego para ganhar um pouco mais. É pouco. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. E quando ele fizer isso, é ele que vai fazer, ele já vai te dizer tudinho. Você não vai ter glória nenhuma. Você não vai se ufanar como dizer, não, essa igreja é assim, graças ao meu ministério, ao meu esforço, à minha persuasão. Não vou dizer o orgulho, fogo estranho. E muitos vão ser consumidos. Tanto que a qualificação lá no tribunal de Cristo é o fogo de Deus que vai passar. O fogo vai provar as nossas obras. Ouro, feno e palha é tudo que vem de Deus, é a vida de Deus. Se for ouro, pedras preciosas e prata, é provenientes de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da natureza do Pai. Isso você só vai receber. Quantos já entraram no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho? Receber do Pai. Só tem uma maneira. Facebook pela metade, e-mail de vez em quando, até você entrar nessa presença. Era isso que Paulo fazia, por isso que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. Ele ouviu coisas inefáveis. Ele ouviu, hoje, ninguém precisa disso.
Nós temos dinheiro, estrutura e carisma e marketing e televisão e tudo mais. Você não precisa. Mas Deus sempre faz aliança com pessoas, não com ministérios, não com igrejas. Deus tem com a nossa igreja, não existe isso. Não é nossa igreja, com a nossa denominação. Sempre foi com o homem. Eu e você, Abraão. Eu e você, Noé. Eu e você, Enoque. Deus de aliança, pessoa para pessoa. Deus não abençoa. Não existe abençoar uma denominação. Todo mundo que diz isso, essa denominação já não existe mais, já caiu por terra. Eu já vivi suficiente para ver. Vai cair. Os ditadores vão cair. Porque o Espírito Santo vai dirigir a igreja e o Espírito do Anticristo vai dirigir o mundo. Quem ainda está nessa, disso, isso, aquilo, e olha, Deus vai te dizer tudo que você vai fazer com o seu dinheiro, para quem você vai dar, para quem você não vai dar. Só Ele que pode te dizer. Sabe por quê? Está cheio de pastor milionário e 1% são milionários e 90% são pobres. Não tem nem o que comer. E pessoas continuam dando dinheiro. Ora, se eu sou Deus, eu ia dizer, dá lá, dá em outro lugar. Mas nós seguimos mais as regras do homem do que o espírito de vida. É ou não é verdade? Você quer tudo novo? Deus vai te dizer o que você vai fazer. Mas para isso, levanta de madrugada, vai lá para o teu jardim, vai lá para o teu, sei lá para onde, o que for. E eu te garanto, você vai ter experiências que só você com Deus e quem sabe compartilhar com uma outra pessoa que vai... Ah, não, mas eu já estou velho. Olha, é para crianças, jovens e velhos. Você vai ver crianças sendo usadas por Deus, envergonhando os grandes. Eu vou dar uma palavra profética depois para vocês, em que o Espírito Santo fala sobre isso. Eu quero ser alvo disso. Então, busque o seu lugar secreto. Amém? Põe a mão no seu coração. Estou falando para vocês, estou falando para mim. Quer falar alguma coisa, amado? Eu gostaria assim, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente hoje, no blog, a gente tem alcançado países. Hoje com o blog nós temos Ucrânia, tem mais de 12 países. É verdade, eu sei. Irmãos que já se comunicaram conosco. Verdade. 1000 e poucos por mês estão somando. Enfim, e eu tenho visto também nos ministérios que para eles ter pessoas já lá é apenas ter mais uma pessoa acessando a página e tudo. Mas eu acho que para nós aqui isso é diferente. Eu acho que para nós devemos também olhar esses irmãos que estão lá bebendo dessa água da vida que está sendo aqui colocada aqui. Amém. Para a gente também estarmos orando por eles, porque tem muitos irmãos nossos que gente, tem tantos tem na Ucrânia, tem os lugares mais estranhos. Então, eu tenho lido muito. É o ministério. Eu tenho lido muito que tem muitos irmãos hoje, principalmente lá na área da Síria, que está sendo regulados. Teve uma foto que o cara, na hora, pegou o cristão, um muçulmano pegou um cristão e disse tal, isso, aquilo. Eu não quis nem ver o resto. Então, mais do que números para nós, nós também estamos aqui intercedendo por esses irmãos. Amém? É verdade. Do outro lado do mundo. Entenderam o que ele falou? Não queremos ter só gente, se Deus te levantar para interceder, fazer isso, e não mais nada, chega no tribunal e ele disse, vem. Ué, mas peraí, ele fez quase nada, só isso, aquilo. Nós achamos que as grandes obras, as grandes igrejas, olha, igreja sou eu. Eu sou a igreja. Igreja Templário, vou te botar uma interrogação e depois a gente vai conversar sobre isso. Se você não é a igreja, não adianta você entrar num templo com 1000, 10.000 pessoas, fazer parte, ter o seu carteirinho membro, isso não faz nada. Se você não é o templo do Espírito Santo, já era. Se o outro não é, já era. Porque aí, se eu sou o templo do Espírito e você ele move entre nós e ele faz tudo. Mas se não é o Espírito que dirige, mesmo que você pregue boas palavras inspiradas e bíblicas, não tem valor algum. Risco embaixo. Porque eu disse, Deus é um Deus de aliança com homens, com pessoas.
o relacionamento dele sempre foi assim e sempre será assim. Ok? É difícil de engolir, mas eu falo isso com uma liberdade no meu espírito tremenda. Vamos pedir que o Espírito, a lei do Espírito da vida, esse é o nosso princípio, é Jesus Cristo e a palavra viva inspirada dele. O resto é heresia misturado com romanismo, misturado com filosofias e coisas que não tem nada a ver. Cuidado. Você quer saber a verdade? Vá no teu lugar secreto e Deus vai te dizer isso e mais ainda. Amém? Mão no coração. Jesus, obrigado a Deus, porque nós somos a igreja do Deus vivo, somos o templo do Espírito Santo, somos guiados pelo que o teu Espírito faz. E se não somos ainda mais, nós queremos determinar nesta noite que cada um aqui vai ter de verdade, ó Deus, eu creio, uma nova qualidade de vida. Vai ter uma vida tremenda na sua casa, na sua família, muito mais do que eles pensam e gostariam. Porque o Senhor é o mais interessado nas nossas vidas, em todas as áreas, na área familiar, na área de negócios, na área sexual, na área de amizade, na área da igreja, ó Deus. Afinal de contas, a igreja é tua. Nós somos teus. Oh Deus, nós estamos clamando, nós somos mesquinhos. E tu és um Deus tremendo, maravilhoso, que vai nos dar a cada dia uma vida nova, uma vida diferente, inspirada. Oh Deus, precisamos esmurrar o nosso corpo para deixar de lado o que tem que deixar de lado, para termos uma comunhão secreta em silêncio. Ó Deus, que tu inspires a cada um aqui. Se alguém entendeu o que eu falei aqui essa noite, que seja inspirado por Deus. Eu não quero te dar nenhuma regra, nenhuma norma. O Espírito Santo sabe disso. Mas em nome de Jesus, experimentarás uma alegria incontida, uma saúde inigualável. Você vai gastar menos tempo com as pessoas e mais tempo com Deus, e mais pessoas vão ser abençoadas com o pouco do que você vai entrar em contato com elas. A glória que você vai receber do Senhor na tua vida, na tua casa, vai ser muito maior. E a glória que tu vai receber no reino será maior ainda. Oh Deus, obrigado, meu Pai. Jesus, nós estamos aqui, eu sempre digo isso, porque nós te amamos. E nós queremos crescer mais para te amar mais, para que tu sejas primeiro e último na nossa vida. E os outros serão por causa do teu amor manifestado através do nosso amor. Oh Deus, graças a Deus que todos nós somos iguais perante a cruz, todos temos a mesma fé, todos temos a mesma capacidade de amar com teu amor, todos podemos profetizar, todos nós somos apóstolos, todos nós podemos profetizar, todos nós podemos ser mestres. Oh Deus, revela as coisas que ainda vão ser reveladas nos últimos tempos, que nem ouvido ouviu, que não penetrou jamais no coração de homem algum, coisas que vão ser prescrutadas pelo Espírito de Deus, coisas que os olhos humanos não viram. Eu quero essas coisas na minha vida, Senhor. Eu estou orando pelos meus irmãos para que o coração deles seja tocado por Ti, ó Pai. E a prova de que no Teu lugar secreto, de que Deus vai fazer e vai falar contigo, eu vou te dizer uma prova palpável.
você vai sentir o toque da mão de Deus sobre você e você vai cair no chão, você não vai conseguir levantar. Amém? Guardou o que eu falei? Fique já sentado, você vai cair. O toque da mão, não sei se vai ser no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Não sei se daqui a um mês e tal. Mas Deus vai falar profundamente mistérios no teu coração. E os nossos amados também aí da internet, a palavra é para vocês. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. A tua rotina, teu horário, disso, daquilo, as coisas que você não pode mudar. Se você trabalha, tem uma hora de almoço, vai lá. Mas se você chega em casa, fecha o seu Facebook, fecha a sua... Ou então acorde de madrugada, mas sai dali, vai para um lugar e olha, não fale, deixa Deus tocar em você. E quando Ele tocar com a mão dele sobre você... Eu estou falando isso porque eu estou me lembrando agora de Daniel. Quando ele viu esse Cristo, ele caiu como morto. Ele caiu desfalecido. E quando Deus falou com ele, ele disse, o próprio Deus teve que levantar ele. E quando ele se levantou, ele teve a revelação dos últimos dias. Glória a Jesus pela tua vida. Obrigado pelo teu envolvimento com a nossa vida, com a vida da minha família, dos meus filhos. Eu sei que é por amor, não é por interesse. Aliás, você não tem que ter interesse nenhum. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu sustento. Eu sei que é Deus que faz isso. E eu sei que Deus vai fazer muito, mas obrigado pelas caronas que vocês me dão. Olha, eu estou falando isso publicamente porque é Deus quem faz isso. Obrigado por essa casa aqui. Essa casa foi Deus que colocou. Tem pessoas pensando que eu vou pegar essa casa para fazer uma igreja, isso, aquilo. Não, isso aqui é uma casa de família, a casa dos irmãos. Não. A verdadeira casa, o templo de Deus sou eu, é você. Se não tiver esse lugar, a gente vai na rua. Vai para a casa do outro. Glória a Jesus. Seja curado. Há tantas bactérias aí no ar, há tantas coisas terríveis, que nada disso chegue à tua tenda. Praga nenhuma chega à tua tenda. Já leu lá o Salmo? Eu repreendo praga que está aí no ar, porque vai se intensificar muito. Não vai entrar na tua vida, não vai entrar no teu sangue, não vai entrar no teu rim, não vai entrar no teu fígado. Pode estar poluído aí em tudo que é lugar, mas você vai ser imune a estas coisas. Obrigado, Jesus. Abençoa nessa noite, ainda o final de noite de cada um de nós. Que amanhã tenhamos um dia diferente, já novo, começando alguma coisa nova. Para a honra e glória de Jesus Cristo, o nosso advogado, o grande amor das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, mas obrigado pelo que o Senhor vai fazer ainda. Que a graça do Senhor permaneça conosco. E o povo de Deus diz amém e amém. Boa noite. Boa noite a você também aí da internet. E no próximo domingo, graças a Deus, não tem nem mais Rock in Rio, nada. Vamos chegar aqui, vai ser uma boa. Que Deus abençoe e tenha uma semana nova. Em nome de Jesus. Amém.